Então, voltando aqui na sequência, a gente estava brincando de fica. Vamos passar para... Cadê, Jesus? O mouse de novo não quer me obedecer. Clerodendro. Clerodendro a gente vai ver dois tipos diferentes. Tem um que ele é um arbusto. Que foi, rapaz? O que tá engraçado aí no clerodendro? É pior que não é, tá? Não é. Ah, é porque vocês têm uma história mal resolvida aí com o filodendro, né? Tem um problema aí. Gente, ó. Seu santo nome Ivan, né? Ó, gente, clerodendro não tem nenhum parentesco com filodendro, tá? Porque o clerodendro não é uma planta de área de Mata Atlântica, como é o caso do filodendro, que inclusive muitos dos filodendros são originais brasileiros. Não é o caso do clerodendro. O clerodendro é uma planta que também se alastra de maneira muito rápida e muito fácil e que demanda poucos cuidados para crescer. Porém, ela demanda muita manutenção. Olha o tamanho da florzinha. Florzinha pequena, gente, quer dizer solta pra caramba. E a gente tem que ficar de olho na manutenção dele, tá? A gente vai ver uma espécie principal que o pessoal usa conduzido para fazer a trepadeira, mas normalmente a gente acha ele também como arbusto. Então tem essas duas maneiras de trabalhar com o clerodendro. Aí vai ver clerodendro vermelho, tem o rosado, tem o clerodendro branquinho, tem várias cores aí para ele. Ele é uma praga, ele cresce rápido. Ele é uma boa opção para quem quiser uma trepadeira que tome conta rápido e feche muito. No meu escritório, meu antepenúltimo escritório, né, com uma coleção de escritório diferente do outro que eu tive, tinha clerodendro subindo na casa, que nosso escritório era improvisado numa casa. E ele tomou conta da fachada, subiu nas grades, fechou as janelas. Tinha uma janela nossa que era inutilizada por causa do clerodendro. A gente teve que mandar cortar ele todinho para conseguir abrir as janelas. Ele alastra fácil e rápido. Clúzia. Clúzia é uma ótima opção para cerca viva não agressiva. Ela não está entre as cercas vivas mais bonitas. Depois eu vou passar para vocês, me lembrem, um vídeo de um especialista que ele fala só sobre cercas vivas. E ele vai dar alguns exemplos, ele nem cita a clúzia. Eu particularmente gosto da clúzia. A clúzia é um arbusto. Ele é um arbusto muito bem adaptado à escassez de recursos. Portanto, ele se adapta muito bem a pleno sol, também a meia sombra. Ele sobrevive bem se tiver muita água, mas se tiver seca total, ele também aguenta durante um bom tempo. É uma planta que praticamente não dá manutenção. Eu vou te dizer, eu não consigo pensar numa planta para cerca viva que tenha menor manutenção do que a clúzia, tá? Agora, ela normalmente, embaixo, pode ser que ela fique rarefeita, mas se a poda dela for feita de maneira correta, se não ficar quebrando os galhos de baixo, dá para inclusive fechar por baixo com a própria clúzia, sem precisar de um segundo vegetal. Normalmente as plantas que você faz cerca viva e ela não fecha embaixo, você é obrigado a complementar com uma outra espécie que faça o fechamento embaixo. Por exemplo, aqui ó, não era a intenção, mas tem uma planta em cima, aqui embaixo, viram que botaram pingo duro? É comum botar, por exemplo, pingo duro embaixo de cerca viva que não consiga fechar embaixo. As clúzias, vocês vão ver, sabe onde tem um exemplo muito bom, super ornamental, para mim o melhor projeto feito com clúzia de Brasília, lá na, eu acho que é Magrela, eu acho que é o nome da loja, que é uma loja fina que tem no Lago Sul. Então na avenida principal do Lago Sul, você indo, logo aqui no início de quem saiu do aeroporto, tem uma loja com um paisagem bacana, tem um monte de capim do Texas e tem umas clúzias. Elas são topiárias quadradinhas, fizeram uma topiaria nas clúzias e elas ficaram um monte de quadrado. Tem um quadrado lá do outro feito de clúzia. Foi inclusive inusitado, porque não é comum fazer quadradinhos de clúzias. Eu acho um negócio legal.
Cerca viva é comum ter ela, mas não é tão comum quanto ter uma ficus, quanto ter um jasmim do cabo. Cróton é uma opção de cerca viva colorida. Talvez seja das folhagens que a gente tem disponível nos viveiros, a mais colorida e a mais abundante em variedades e em formatos. Porque o cróton não é só o da folha larga. Aqui vocês estão vendo vários tipos, né? Aqui embaixo tem uma mistura. Ele tanto tem muitas opções de cores, quanto tem muitas opções de formas. Tem da folha bem fininha, da folha média, da folha larga, da folha grande. Tem um colorido de amarelo, de laranja, de verde, de vermelho, roxo. E tem o cróton albino, que é um cróton branco. Ele é branco com um pouquinho de verde perdido no meio do branco. É muito bonito também, mas ele não cresce, não fica tão cheio quanto esses crótons comuns tropicais. O próprio nome do cróton, gente, se chama Cordiaeum variegatum, porque ele é uma espécie que ela já nasceu variegada, né? Então ele é todo assim mesclado, todo colorido. É característica do cróton. Quando ele é usado com cerca viva, na maioria das vezes, ele não consegue no seu crescimento manter a parte de baixo fechada. O que normalmente demanda quando se faz a composição de cróton, que alguma coisa do rasteiro para um pouco maior que o rasteiro, seja colocado aqui embaixo para fechar o visual abaixo do cróton, tá? Pelo fato do cróton ter, a maioria das espécies, folhas um pouco mais largas, elas não fecham o visual tão bem quanto a maioria das cercas vivas, tá? Toda folha muito larga não fecha totalmente, ela quebra a sensação, mas ela não esconde totalmente segredos, se é a intenção, tá? Dracena marginata, gente. Na verdade, eu botei marginata, não deveria pôr, porque eu queria falar... Ah não, mas essa eu estou falando da marginata mesmo, tá certo. Porque agora que eu vi que na sequência aqui tem outros slides. Gente, Dracena marginata é uma das plantas mais resistentes do mundo vegetal, tá? Do reino vegetal. Lógico, ela perde para agave ainda, tá? Agave, uca, cacto são mais resistentes. Mas na sequência, digamos assim, das plantas que têm um potencial expressivo alto, eu diria que das bonitas ela é a mais resistente. Porque ela tem uma expressão plástica muito bonita, você vê que ela tem um tronco retorcido, né? A copa dela, ela tem uma simplicidade grande, ela é neutra, então ela entra em qualquer lugar. Na verdade, não entra também em qualquer lugar, porque ela não vai, assim, combinar tanto numa coisa mais europeia, mais... também não é a melhor composição possível para uma coisa mais oriental. Mas ela é uma das principais expressões do jardim tropical. Ela é o tropical em forma de vegetação. Pode deixar aqui, gente. Obrigado. Nós vamos ver várias expressões dessa mesma espécie. Tem a Dracena marginata tricolor, que é essa misturadinha aqui, ó, de branco com vermelho. Tem ela totalmente verde, tem ela variegada de verde com branco. Então tem N variações da Dracena. Gente, Dracena ela não tem só 2 metros de altura não, tá? A Dracena ela chega a 6 metros de altura brincando. Fica gigante e ela bifurca muito, como ela fica cheia, como vocês estão vendo aqui. Então a Dracena, gente, é uma planta fácil de cuidar. É uma planta que cresce fácil, que não demanda grandes cuidados, não precisa de adubação, não bebe muita água. Ela é um espetáculo na natureza. O primeiro projeto paisagístico da minha vida só tinha dracenas e agaves e seixos e pedras. Não tinha mais nada no projeto. Quem quiser ver esse projeto, está no meu Facebook. Está lá assim, projeto que eu fiz aos 14 anos de idade. Está lá. É que eu tinha 14 quando fiz o primeiro projeto, né? Aí vocês vão ver que acho que é a fachada da Residência e Decorações. Eu fiz a fachada e depois, na sequência, me contratou para fazer o paisagismo de baixo. Me contratou, olha só, contratou nada. Eu trabalhava no escritório de arquitetura e eu vi que minha chefe não quis fazer o projeto desse senhor. Aí eu fui lá na loja dele e falei assim, eu faço. Com 14 anos, pensa, pirraia ousado, atrevido, querendo fazer. Enfim. Voltando.
Só que a Dracena marginata, gente, é a sequência de uma grande variedade de outras dracenas que a gente vai ver, que é uma família grande, das dracenas, que a gente vai poder usar também nos projetos. Gente, a dracena, se você estiver pensando em tropical ou em jardim contemporâneo, é muito difícil você colocar ela e ela pegar mal em algum lugar, porque se botar na minha sombra ela adapta, se botar no sol ela adapta. Se você quiser... Você sabe por que ela não se dá muito bem em solo alagado? Porque você pode apodrecer a raiz dela, ela não é muito habituada. Por ser uma planta de origem árida, não é exatamente o habitat preferido da dracena. Mas se você fizer regas muito severas, ou seja, regar bastante, ela não vai achar ruim não, ela vai crescer e vai ficar gigante. Ela vai crescer acelerada, vai ficar cada vez mais bonita e mais frondosa. Quando eu falar frondosa, gente, é copa cheia, tá? Frondosa é coisa cheia. Dracena fragans ou coqueiro de Vênus, tá? Não é camisinha não, tá? É coqueiro. Essa de cá, gente, é a que eu tenha conhecimento e lembrança, eu acho que é a que fica mais alta de todas as dracenas. Também é a que fica... Não é a mais larga não, que a Dracena Draco faz um tronco mais largo. Mas ela fica gigante, ela fica com 15 metros de altura, assim, sabe? Só que ela, das dracenas, é a que mais se adapta a áreas alagadas. Então, a fragrância, ela gosta de água. Inclusive, a fragrância você pode plantar dentro d'água, que ela vai se adaptar. Lógico, se lembre daquilo que eu falei na aula passada. Uma vegetação, por mais que ela tenha característica de adaptação voltada para um determinado tipo de habitat, quando ela já foi condicionada a outro habitat, desde que ela era uma mudinha pequena, ela tende a se comportar conforme aquele condicionamento que você submeteu àquela planta. Então, a Dracena fragrans, que nunca foi colocada em terreno alagado, se você colocar, pode ser que apodreça a raiz. Então, verifica de onde ela veio, onde é que ela ficou durante a vida dela toda, tá? Antes de fazer essa implantação, porque ela pode não ter mais se adaptado. Ela tem as variações do verde total ao verde com a variegação amareladinha no meio, tá? Normalmente, quando você tira uma fragrância que era assim variegada com amarelo e bota ela na meia sombra, ela perde esse amarelo e fica só o verde escuro. Dracena reflexa, ou Pleomelias. Esse nome dela é meio travesti, né? O nome dessa planta. Eu tinha uma aluna que ela dava show na aula, fazendo piadinha com esse nome o tempo inteiro, que ela gostava desse nome. Aí ela vinha na sala, ficava brincando, dizendo que o nome dela era Dracena reflexa, quando começava a aula, né? Mas enfim, ela tem uma expressão também bem interessante. Ela é uma das dracenas que a dracena costuma ter copa só na parte de cima. É verdade, não é mentira não. Era uma aluna bem esculhambada que eu tinha. Ela não era travesti, tá? Mas ela virava durante a aula. A dracena reflexa a gente vai ter normalmente a verde e a variegada dela, que é verde com amarelado. Existe diferença de adaptação entre as duas espécies, tá? Tem uma que é mais adaptada a pleno sol, qual é? Não, é a variegada. Gente, amarelo é cor quente. E amarelo é uma cor mais vibrante do que verde escuro, ok? Então isso daí é característica dela. Hã? Mas não é não, viu? Na real, quando a visão está melhor, né, quem está só numa foto, não é cinza não, é verde com amarelo. Às vezes o amarelo fica meio esbranquiçado, mas é amarelo. Ela é bem alta também, tá? E ela é essa planta assim meio movimentada, ela é bem interessante. Gente, diga, Eduardo. A gente vê quando a planta dentro do vaso, que ela se comporta de uma maneira melhor em relação ao sol. Isso é uma técnica que usa para poder evitar o desenvolvimento da planta. Foi muito bom você ter feito essa pergunta. Gente, existem plantas, que nem eu estou falando, a dracena, por exemplo. As dracenas, vão variar entre 4 e 10 metros de altura, com exceção da fragrância que chega a 15, que chega bem mais alto que as outras.
quando estão adultas. Agora, quando você pega uma planta que ela cresce muito e você quer limitar o crescimento ou induzir ela a crescer menos, basta você retirar as possibilidades de nutrientes que ela vai ter, por exemplo, evitando que a raiz cresça muito, colocando num vaso. É uma técnica isso. Se você quer manter a planta em um determinado porte, você vai colocar num vaso pequeno. Se você quer que ela tenha a possibilidade de ficar um pouco maior que aquilo, você aumenta o tamanho do vaso. E aí você vai condicionando a planta. Porém, existem plantas que são exceções. Por exemplo, a yucca. Yucca, ela se alimenta muito bem com um tiquinho de nada de raiz. Se você pegar um vaso pequenininho e botar yucca, mas você der água e sol, mesmo no vaso pequeno, a yucca vai embora. Pata de elefante. Pata de elefante, ela é gigante quando está adulta, ela é uma monstra de planta. É tipo uma palmeira, tão grande que ela fica. Só que, se você tiver um vaso deste tamanho aqui para ela, é dali que ela tira o nutriente dela. Não precisa ser grandes adubos para ela não, viu? Se regar bastante, tiver um pouco de terra com algum tipo de matéria orgânica, ela fica gigantesca. No meu escritório a gente tinha uma de 8 metros de altura. Não, desculpa, exagerei, de 6 metros de altura, que ela passou a vida inteira dela dentro de um vaso de 60 por 80, um vaso relativamente pequeno para o tamanho dela, e ela ia embora. Mas obviamente que essa mesma planta, se ela não tivesse no vaso, ela já estaria com seus 10, 12 metros. Eu não sei se é porque esse senhor é uma conferência, mas essa espécie, por exemplo, ela parece se adaptar melhor dentro do vaso do que fora. Não é assim não. Nunca uma planta que ela tem uma possibilidade de explorar melhor os nutrientes, porque do lado de fora ela inclusive pega mais sol, e essa planta ela vai ser mais adaptada ao sol, então ela vai crescer mais. Mesmo a verde, que ela suporta mais a meia sombra, se ela estiver a pleno sol, ela cresce mais rápido e ela fica mais frondosa, mais interessante. Ela enche também mais para as laterais. Não tem isso de você colocar num vaso. Agora, o que acontece quando você bota num vaso é que normalmente quem põe no vaso trata o solo, coloca nutrientes, coloca matéria orgânica, coloca outras coisas, aduba, e aí o crescimento dela recebe um outro tipo de condicionamento, né? Ela não tem tanto solo, mas naquele pouco que ela tem, está muito bem adubado, aí é outra condição. Aí obviamente que ela pode ficar, porque você está percebendo na verdade que essa aqui está mais bonitinha, né? Bem mais arrumadinha. Eu acho que é por conta dessa história aí dela. E aliás, aqui ela cresce doida, os insetos comendo, né? Aqui ela já está controlada. Eu já ia falar, todo mundo comendo. Os insetos, as pragas, os bichos. Enfim, é alta, viu? Fica grande essa planta, se você deixar ela livre. Normalmente quem tem poda, porque ela fica larga e alta quando ela enche. Ela vai bifurcando, ela vai enchendo. É muito bonito. Dracena Draco. Ela é bem exótica e ela é bem carinha, viu? Ela não é muito baratinha não. Uma Dracena Draco deste tamanho assim, ela custa uns R$500. Só tem uma ilha lá na África, não sei se é Dracena, tem uma árvore aqui, pequenininha, de espinhos, e ela tem só uma coisinha em cima, tipo cebolinha, né? Não, ela parece uma chuva, você tá vendo? Porque esses livros você vai fazer a cera, vai fazer uma tinta vermelha. Não sei qual que é, não. E cuidado, viu? Se lembra que eu não sou botânico. Se avançar muito aí, ainda mais lá na África, aí eu vou viajar. Eu mal sei da Mata Atlântica para descobrir. Mas enfim, gente, vocês estão vendo que o que eu estou mostrando aqui para baixo também são possibilidades de composição, né? Plantas áridas compõem muito bem com outras plantas áridas. Então você pode misturar dracenas com agaves, com cactos, com suculentas, que tudo isso é planta de área árida. Tanto visualmente pega bem, quanto a adaptação delas dentro do microclima que você vai gerar é um único, então fica mais fácil de cuidar, porque é o mesmo cuidado que você dá para todas. Nesse caso aqui, quando o cliente fala assim,
eu quero um cliente, eu quero um jardim para não dar manutenção nunca. Primeiro vai dizer para ele que isso aí é ilusão, que não existe manutenção nunca. Mas o menor possível é um projeto assim. Tá? Felizmente o cliente de vocês ele não vai exigir isso, tá? Ele não vai dizer que é o menor possível. Ele vai dizer que ele vai ter um cuidado mínimo com as plantas. Então, é o cliente que vai ser dado como projeto para vocês. Ele vai permitir plantas que possam ser tratadas também, mas ele quer um trecho que dê menos manutenção. Ok? Rosa de pedra é uma outra planta árida. Ela também é de clima árido. Você vê que normalmente essas plantas, até na hora que você vai compor o projeto, os exemplos que eu estou mostrando, já é uma composição também árida, não tem muita grama na composição, você coloca pedra, coloca seixo. Só pensa sacanagem, moço? Não, eu nem imagino o que pode ser. O que pode ter surgido nessa sua mente aí? Viu o quê? 2 burros ali. 2 burros? Ah, tá, já estou vendo o que ele está vendo aí. Quer dizer, se for o que eu estou pensando, né? Bom, mas enfim, é a rosa de pedra que a gente está querendo ver. Gente, a rosa de pedra, ela costuma ser verde, com tons acinzentados. Mas dependendo da adaptação, do local, do clima, dos minerais que tem no solo, ela vai ter essa coloração meio rosadinha também na folha dela. Às vezes não é na folha como um todo, é no contorno, na borda, por fora. E tem umas variações que por si só já são todas toda rosada, de fora a fora, como aquela lá de cima que está com essa expressão mais forte. O interessante é que a rosa de pedra, quando ela multiplica, é semelhante com a agave. Ela dá esse pedúnculo aí de floração, ela é grande, assim, grande proporcional a ela, né? Que a rosa de pedra é uma coisa assim, adulta, e normalmente a gente só vê ela desse tamanho por aí. Na ponta da floração dela, depois que ocorre o processo dela de multiplicação, fecundação, etc., ela dá várias rosas de pedra pequenininhas ali na ponta da flor e fica um monte, fica forrado ali em cima. Depois elas caem daquele pedúnculo e forram o chão de rosa de pedra. Por isso que é comum ver um rio assim de rosas de pedra nas composições, porque na natureza elas fazem isso, vão se espalhando. É como a agave também, eu mostrei para você uma sequência de agaves, né? As agaves elas também fazem isso, dá aquela pancada. Uma agave, quando ela está se multiplicando, quando ela dá a floração, depois ela costuma dar mais 500 agavezinhas pequenininhas lá em cima. A rosa de pedra é considerada menor, né? Só que a rosa de pedra é um problema para quem tem jardim particular exposto, porque eu nunca consegui colher as mudas das minhas rosas de pedra, porque todo mundo fica tão encantado que arranca. Eu nem sei se é o que o pessoal pensa não, porque no meu caso eu tenho vontade de matar. Eles têm vontade de comer, eu tenho de matar quem faz isso, porque eu tinha uma pancada de rosa de pedra que todo mundo foi depredando, porque ela dava essa florzinha bonita, depois começou a dar rosinha de pedra, e eu nunca coletei minhas mudas. Sou complexado com isso. Por fim, roubaram minhas rosas de pedra do meu jardim. Você sabe qual é, né, Edvaldo? O jardim que tem na frente do meu escritório, na entradinha. Ali eu tinha um monte de dracenas, embaixo tinha as patas também arrancaram. Caiu, que tinha um cabelinho assim encaracoladinho, caindo assim para baixo da escada. Pois arrancaram tudo ali. Nem me diga. É verdade. Vamos voltar? Espirradeira, gente. Olha só. Aí eu vou aproveitar que ela tem essa característica, ela é conhecida por essa característica, e vou falar das outras. Normalmente todas essas plantas que tem aquela indicativa que a gente viu da seiva leitosa, são plantas resistentes. É o caso da espirradeira. Ela tem muita floração, mas não é uma floração fresca. Ela se adapta muito bem em qualquer solo, precisa de poucos cuidados, mas obviamente que ela cresce mais rápida, com a floração mais frondosa se for adubada. Uma dica interessante. Plantas que dão
flor precisam de adubação diferente das plantas que não têm flor. Então é mais comum colocar esterco de galinha nas que tem flor e de gado nas que não tem, ok? Só tem que ter cuidado porque o esterco de galinha ele é mais agressivo. Se botar em grande quantidade pode queimar a planta. Então a dosagem é mais reduzida. Mas enfim, a espirradeira, gente, não é considerada uma planta nobre, apesar dela ter um visual expressivo quando está florido. Ela é considerada uma planta, como é que eu diria, meio baldia, uma planta que ela não é colocada na frente de casa para decorar. Ela é uma planta para você deixar florido o fundo do seu quintal. Ou quem tem um grande terreno, uma chácara tal, ela é uma coisa bonita para se ter num grande terreno, mas não é uma expressão para ser colocada na entrada principal da casa normalmente. Isso é uma visão minha, particular minha. Pode ser que outras pessoas discordem e tal, mas a minha experiência descreve que pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto não quer ter espirradeira na frente de casa. Quer colocar lá no fundo do terrenão, porque ela é prática, barata, não precisa de grandes cuidados, está sempre florida. Só que ela também cresce muito, por isso não pode ter na frente de casa. Porque na frente de casa, normalmente, o jardim é pequeno. Na grande área do terreno lá, você tem área de sobra, ela também vai poder se espalhar. Ela não é uma planta invasiva, que se multiplica descontroladamente, não, tá? Ela tem um crescimento até que médio para lembro. Porém, quando ela cresce, fica grande. E ela não é árvore como está aqui no canto. Essa pessoa que fez ela virar uma árvore, fez um condicionamento para ela, que nem está aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um pauzinho no meio para ela se sustentar. Chega uma hora que depois que ela está adulta, o caule vai engrossando, ela aguenta ficar de pé. Mas ela vai passar muitos anos com a tora de pau aí sustentando ela, até ela ficar como essa daqui que está parecendo uma árvore. Ela não vira árvore, ela é um arbusto que ela vai se comportar de maneira escadente se você colocar ela numa área que tenha queda. Aqui, por exemplo, ela está se jogando para cima desse lado. O mais comum é a gente ver ela aqui, ó, esparramada no chão, como está essa aqui. Alta, cresce, fica alta, chega a 4 metros de altura, porém ela vai se espalhando mais na horizontal. Parecia só a plantinha ali embaixo, né? Mostrando os apoios. Eram 2 slides que eu esqueci de apagar o outro. Eu pulei algumas imagens porque eu estava programando só o tanto de dar na aula de hoje que não consegui fazer muito. Então eu só separei algumas que eram mais importantes para hoje. Helicônia. Helicônia também está entre as plantas mais comumente utilizadas em projetos. E das plantas que têm floração intensa, ela é uma planta que tem um custo de manutenção baixo. Por quê? Vocês viram que a folhagem dela é grande? A floração dela é dura e grande também, ou seja, não é delicadinha. A floração dela é muito utilizada em arranjos para festas, em ikebana, em decoração. Então, ela é muito apreciada, especialmente pelas mulheres por conta disso. E vocês estão vendo aí que a helicônia tradicional que todo mundo conhece é essa helicônia daqui, que é a helicônia rostrata, tá? Oi? A helicônia rostrata. Só que nós vamos ver vários outros tipos. As helicônias, elas são chamadas também de bananeiras ornamentais, porque ela parece uma folha de bananeira, tá? Inclusive, ela dá uns cachinhos que se assemelham ao cacho que a bananeira dá também. Elas são da mesma família, tá? As bananeiras e helicônias, elas são da família das musas, então ela é de um mesmo grupo, tá? Peraí. Sim. Existem helicônias que são arbustos menores, que eles são utilizados como forrações, inclusive, como é o caso da helicônia psittacorum, que é essa aqui de baixo. Ela é para compor um maciço mais baixo, para fechar a escala mais baixa da composição paisagística. As helicônias normalmente são arbustos mais altos, chegando a 3, 4 metros de altura, tá? Que é o caso dessa que a gente está vendo aqui. Mas a gente também vai ver a helicônia cartácea, que é o caso dessa daqui, ó, que já tem um cacho mais roseada, que os americanos chamam ela de sexy pink, não sei porquê, deve ser porque ela tem um formato sensual, né? E a gente vai ver a helicônia, se eu não me engano, eu não sei com certeza se é essa, mas tem uma que parece com essa, que é a helicônia richardiana, que ela vai ter uma diferença em relação à helicônia rostrata,
uma diferença funcional para o dia a dia. A helicônia rostrata, ela tem a abertura voltada para baixo. A helicônia, que eu acho que é richardiana, não sei se é essa daí, eu tenho quase certeza que é essa, ela tem a parte da abertura da flor voltada para cima. Qual a diferença na prática que isso dá quando você usa ela no jardim? Se você botar essa danada aqui na beira da janela de alguém, essa água que vai acumulando nessa abertura, ela junta inclusive com as bordas da flor, e ali dentro fica um negócio meio podrezinho, fedegoso. Então essa flor fede na beira da janela, tá? Dá um mau cheirozinho. Tem gente que reclama dela. Bom, ela também é uma boa opção para você colocar no canto da parede, porque ela vai ocupar pouco espaço, um pouquinho mais do que a alpínia. E a vantagem é que ela tem um porte mais baixo do que a alpínia, a Psittacorum, que é essa que eu estou mostrando agora, tá? Ela é uma planta super comum também, o uso da Psittacorum. A cartácea, e a richardiana é menos comum. A Psittacorum e a rostrata é super comum encontrar nos viveiros. É fácil de comprar. Tá? Tem gente que não gosta da helicônia, porque quando ela é colocada num local que tem muito vento, ela adquiria essa característica de folhinha toda cortadinha. Ela vai quebrando e vai dando essa desfiadinha. Eu particularmente acho isso característica acústica interessante da planta. A helicônia é uma das expressões da fauna brasileira, tá? Ela é da Mata Atlântica, ela é originária do nosso país. E várias espécies dela existem no Brasil. Hemerocallis. Hemerocallis, gente, é mais conhecido aqui como lírio amarelo, tá? Porque é mais comum as variedades da Hemerocallis amarela e a laranja. Ela só passa de 3 a 6 meses durante o ano florindo, tá? Mas você pode aumentar essa época de floração dela se ela tiver adubação constante e rega frequente. Ela é um pouquinho exigente com adubo, ok? Se você quer ela bonita, como você está vendo aqui nas fotos, que obviamente tudo que eu estou mostrando para vocês está no estado máximo de preservação e de cuidado, as fotos que estão aí. Normalmente, quando você pega uma planta que ela exige manutenção, exige adubo, você tem que pensar nela sem estar assim. Você tem que pensar nela no mínimo que as pessoas deixam quando estão sem cuidar. Querendo ou não, a Hemerocallis, ela é parecida com uma... Nossa, tá aqui a foto dela, que a gente estudou na aula passada, não fugiu o nome dela. Agapanto. A folhagem tem um aspecto visual semelhante ao do agapanto, de maneira que quando você combina os dois, passa desapercebida a combinação. Eles combinam visualmente, tanto a flor quanto a folha, eles dialogam muito bem numa composição. Sem falar que elas se sobrepõem em relação à época de floração. Quando uma está começando a parar, a outra começa a encher. Então é uma boa combinar as duas no projeto. Não, eu estou falando dessas duas porque vocês podem pensar numa escala maior em todas as outras plantas. Pô, se essa daqui só dá floração nessa época, vamos combinar com a outra, porque o jardim vai ter sempre flor. Qualquer época do ano você vai ter flor, se não for dessa, da outra, quando está acabando, a outra está começando. Então essa combinação aqui eu considero uma combinação muito feliz. A Hemerocallis em si, apesar de ser mais conhecida como lírio amarelo, e a principal que a gente tem no Brasil é a amarela e a laranja. São as mais comuns que a gente tem aqui. Mas tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, é a opção de Hemerocallis. Vermelha, roxa, branca. A Hemerocallis branca, ela é menos comum. Aqui em Brasília ela é mais cara. Gente, tudo que faz com que uma planta seja cara é o quanto é difícil ter ela. Se alguém chegar aqui e plantar, um viveirista, plantar 5.000 mudas de Bismarck nobilis, ela aqui em Brasília vai deixar de ser cara e vai virar uma planta comum. Tá? Então a Hemerocallis ela é comum, mas a branca já não é tão comum, então é um pouco mais cara. Isso acontece com todas as espécies. Rabo de raposa, quando eu comecei a usar nos meus projetos, uma rabo de raposa custava 600, 800 reais.
Hoje em dia você compra rabo de raposa R$100, porque um viveirista aqui de Brasília entupiu a chácara dele e depois que deu a primeira leva, ele distribuiu para outros e eles foram entupindo e a rabo de raposa popularizou em Brasília. Mas ela era cara no início. Depende, a gente vai bater um papo sobre isso mais à frente, mas quando eu estiver falando de projeto executivo. Você quer que a pessoa veja o jardim com um visual ideal para conviver e achar bonito e composto e dando sombreamento, agora ou daqui a 4 anos ou daqui a 10? Você precisa pensar nisso quando você propõe para o cliente. Por quê? Comprar ela adulta, você compra caro. Comprar ela adolescente, ela falta pouco tempo para ela ficar como você quer e compra mais barato. Compra muda, ela demora muitos anos para ficar do jeito que você queria. É feio. Palmeira, via de regra, é horroroso quando está muda. Tá? Eu não gosto de muda quase nenhuma de palmeira, acho tudo feio. A rabo de raposa é uma que quando ela está pequena e adolescente, ela é bonita. É por isso que eu uso muito, porque eu sei lá se meu cliente vai querer comprar ela adolescente ou adulta. Então eu boto muito rabo de raposa. Quer ver uma que é feia para dedéu, mas que é linda quando está adulta? Gerivá. Gerivá quando vem aquele pitoco assim apontado para cima, horroroso. Deixa para a aula de palmeiras, estou me adiantando, tá? Engraçado, parece que meus slides pularam um pouquinho. Eu tinha tentado botar na ordem alfabética e não está mais. Mas enfim, vou relevar isso. Ainda tinha um monte de plantas e não está na letra H. E eu tinha a letra D, letra E, pulei. Eu tentei organizar tudo do lado C. Hortênsia. Bom, hortênsia, gente, ela é uma planta de clima frio. Ok? Ela é originária de clima frio. Portanto, a gente precisa ter cuidado quando colocar ela numa área de clima quente, como a gente tem em Brasília, tem metade do ano. É um clima de inverno, né? É muito frio, não. É relativamente frio no inverno e é quente durante o verão. Tem uma seca que faz com que ele se torne quente também. A hortênsia não gosta de calor. Porém, Brasília tem essa dualidade. Nós temos também regiões relativamente montanhosas, como Sobradinho, e a gente tem áreas que se comportam como se fosse clima frio, como o Parkway, devido à quantidade de vegetação que tem na região. Então lá é frio a maior parte do dia. Portanto, botar hortênsia no Parkway requer menos cuidado. Botar no setor de condomínio Sobradinho, menos ainda, que é uma área que ela se dá super bem. Agora, botar hortência na asa norte e na asa sul é um problema. Por quê? Ela vai queimar com o sol. Ela não vai aguentar o clima daqui. A não ser que você plante ela à meia sombra. Ela vai crescer mais lenta, ela vai tender a cair mais as folhas, mas ela vai se adaptar e a floração vai tender a ficar bonita, a ficar relativamente bonita, porque também floração, quando não recebe sol, tende a perder o colorido. Então, aqui em Brasília, as hortênsias não têm um colorido tão vivo como tem no sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com certeza tem canteiros bem mais bonitos. E uma coisa que é característica de jardim de vovozinha é ter uma hortênsia. Todo jardim de vovozinha tem uma hortênsia. Eu estou dizendo que a minha avó tem uma. Eu, quando faço projeto de cliente, que é vovozinha, elas têm a hortência. Então, quando eu falar de hortênsia, me referindo a jardim de vovozinha, gente, eu não estou falando que ela é feia de vovozinha, não. Vocês não acharam bonita essa sequência que está aqui, que está aí na foto. Eu achei maravilhosa, por isso que eu botei aqui. Mas a hortênsia não tem expressão de planta única. Ela é uma planta para fazer canteiro para ela ter expressão. E normalmente, quando você vê a pessoa pedindo hortênsia, ela pensa que vai botar no vai ficar legal, né? Não é o que normalmente um profissional coerente faz para compor numa casa. Foi, Eduardo? Eu fiz uma viagem aqui de Curitiba a uma cidadezinha chamada Morretes, de trem. O percurso todo foi essa. É lindo, né? Lá é muito lindo ficar vendo. A gente aqui não tem esse privilégio, porque o nosso clima não é tão adaptado como lá é a hortênsia. É engraçado, as cores. Eu lembrei da minha mãe. Essa paisagem. A gente vai ver as variações de hortênsia que são. A hortênsia normal ela é um azul anis, né? Mas tem as hortênsias mais avioletadas, tem as hortênsias mais amagentadas e tem a hortênsia quando ela está começando a brotar, ela sai um pouco amarelada, mas ela costuma mudar.
tá? Ela sai um branco amarelado, mas ela tende a ficar azul quando ela já brota completamente. Que eu saiba, não tem hortênsia amarela. Até pode ter, mas eu não conheço essa daí. Eu acho que isso aqui é um efeito da brotação dela. Infelizmente eu perdi a outra foto. Ah, não perdi não, peraí. Das lírias. Eu cacei puxei na internet, fui no livro das lírias e não achei fotos de composição das lírias interessante no jardim. Tinha umas das lírias separadas. Aí eu peguei, nem botei aí, porque eu lembrei que eu fiz 2 projetos com das lírias que a composição está até interessante. Um deles vocês conhecem porque eu mostrei nas aulas de composição plástica. Quem está assistindo esse vídeo em casa, que está interessado em composição de projeto, assiste às aulas de composição plástica que está separado lá no site, onde eu ensino a fazer composição, composições harmônicas, que não é o caso da aula que a gente está tendo agora. Eles já tiveram essa aula de composição plástica. Aqui. Bora lá, meu portfólio. Ui, Jesus. Acho que não era aqui que eu queria entrar, aquilo de paisagismo. A casa da Marcela e do Fernando, não é esse? Fernando e Marcela, olha lá. Tá aí não, né? Agora tá. Pronto, esse aqui é um arranjo onde eu fiz o uso de dasilírio. Gente, o dasilírio, por conta da expressão dele, tanto ele se comporta bem numa composição tropical, quanto numa árida, quando eu acho que numa composição de caráter mais europeia, ele também entra bem. Ele é uma planta muito boa para composição. É uma planta de baixa manutenção, porque ele é da mesma família das patas, do mesmo nível na escala de evolução das lulinas, ou patas de elefante, que é uma planta super resistente também. Na verdade, nos Estados Unidos, dasilírio para eles é tudo que é agave. As agaves é tudo dasilírio. Mas para a gente não, dasilírio é somente essa planta, que ela tem uns espinhos bem delicadinhos, que você pode pegar com a mão, que ele não chega a furar, e na ponta dele tem uns pomponzinhos brancos. Então, uma planta super legal, a expressão plástica dela, é muito bonita. É um pouquinho cara ela, tá? Digamos que um dasilírio desse tamanho custa uns 200, 300 reais. As tartarugas ninja? Se é errado colocar, por exemplo, eu já vi muito garças, aqueles gnomozinhos, galinha, como colocar aqui. Você lembra das aulas de composição plástica? Aquilo dali é iconismo ou heraldização, naquelas critérios que a gente usou. Tem um caráter simbólico e tem esse iconismo. Não é errado, só que veja, as expressões de composição, por exemplo, para uma escultura, para um jardim, elas têm uma linguagem tão enfática de um elemento que está substituindo ele mesmo, por exemplo, tá a garça lá. Em vez de você botar alguma coisa que lembre o voo do espaço, bota a própria garça, que costuma ser lido com conotação negativa. Porém, existem técnicas para você suavizar o grau de iconização dessas esculturas e fazer com que elas se tornem leves para a percepção humana, como a gente estudou. Eu mostrei a escultura do Sesquiate, que ele tem a silhueta humana, mas ela é simplificada. Ela não tem todos os detalhes que o ser humano tem, e aquilo pode se tornar mais leve e, inclusive, dar margem a interpretações mais abstratas e mais suaves. Então, eu acho que quando é estilizado, você pode usar de maneira mais leve, menos compromissada. Eu não gosto muito de coisas que lembram objetos da vida real, talvez nem estilizado. Eu acho que tem que ter um grau de abstração alto para achar interessante. A proposta das tartaruguinhas ali, que não é, eu chamo tartaruga ninja, né? Mas não é tartaruga ninja. Elas são tartarugas musicais, tá vendo? Que tem uma tocando guitarra, uma batendo tambor, não sei o quê. É formiga que parece? Ah, eu não sei o que é isso. Para mim é tartaruga. Grilo, barata. Bom, enfim, eu não sei que bicho é esse, porque não foi ideia minha.
A minha cliente falou, eu vou usar, assim como não foi ideia minha, já que você tocou no assunto, eu não deveria estar falando, mas já que você mexeu, o projeto da Vânia, que ela faz uma equinização brutal, que eu quase que infarto. Ela botou uma onça no meio do jardim. Podia botar o Pato Donald, né? Tá vendo? Ai, meu Deus, quando eu cheguei lá que eu vi essa onça, eu não sabia onde enfiar na minha cara. Mas enfim, tá até discretinha, né? Ela é meio amassadinha, em forma de branco. Na verdade tava no meio. Aí ela falou assim, Raul, eu botei e tal, vem ver como ficou legal. Eu digo, e aí eu olhei, eu não sabia o que eu dizia, né? Aí ela falou assim, você acha que aqui é o melhor local? Aí eu falei, que bom que ela perguntou, eu vou dizer. Aí eu falei, mas enfia aqui debaixo da planta, né? Que fica mais escondido. Ela vê porque hoje ela é estudante de design. Ela assiste meus vídeos de vez em quando. Ela sabe que eu falo, ela sabe que eu digo. Eu falei pra ela. Eu falo pros clientes todos. Inclusive a gente vai visitar um cliente que ele fez um monte de coisa lá que eu não gosto. Toda vez que eu vou, eu falo pra ele que eu não gosto também. Eu não gosto da casa dele. Já falei. Só que assim, eu falei antes. Não vão falar besteira da casa do homem lá no dia da visita, tá, gente? Eu tinha uma intimidade com ele na época que eu falei. Deus me livre, não faz isso não. Bom, eu não vou falar de Nandina agora. Não é isso. Também não de Pátria da Elefante. Está lá pro fim. Não quero falar dela. Não vou falar porque a gente já está emendando aqui no assunto. Eu já cheguei a tocar, ó. Porque isso aqui já foram os slides que eu guardei para a aula que vem, porque eu não consegui terminar todo o material para a aula de hoje, né? Pata de elefante, aí a gente pula ela quando chegar lá na frente, que chegar a vez dela de verdade, que está na letra P, né? Aí eu estava na letra E ou H, né? Quando eu parei. Então, a pata de elefante, gente, é uma planta árida também, ela é de origem árida. Ela se chama Belcarnia recurvata, ou nolina. Nolina é uma outra espécie de planta que o pessoal associou a ela e mudou de nome, por isso que ela até hoje tem gente que chama ela de nolina. Mas ela é bem conhecida como pata de elefante. E não precisa explicar porquê, né? Na própria visual dela a gente sabe porquê. O fato é que tem umas nolinas, gente, que ela tem a folhagem mais vistosa e outras que faz só um tufilo aqui em cima, igual a dracena. Que fica só aquela coisinha. As do meu escritório, as minhas eram deste tamanho assim. Isso aqui tudinho era o cabelo dela, porque ela de verdade era só esse tamanho. Uma coisinha de nada. Então a minha gigantona, se tivesse ficado adulta, eu vou matar a desgraçada que fez isso. Ela provavelmente teria isso daqui, ela ia tocar no chão e esparramar no chão. Né? Que era a coisa mais linda que tinha no meu jardim e levar. Tá? Se alguém souber que ele for desgraçado, né? Aí vocês me avisam. Tá, depois tira a foto lá, porque eu vou na casa, vou cometer um homicídio esses dias lá na casa de Val. A pata do elefante ela é aquela exceção que eu falei para vocês, ela não é exigente com raiz. Plantas que não são exigentes com raiz, que qualquer canteirinho você bota elas. Dracena, agave, pata de elefante, iuca. Vocês estão vendo que esses nomes que eu acabei de citar, eles estão entrando em quase tudo quanto é aceitação, né? Eles são muito bons para trabalho, muito duráveis. Uma pata de elefante você joga lá no jardim, esquece. Esquece adubo, esquece água, esquece tudo. Ela não precisa de nenhum cuidado. E tem mais, viu? No caso das iucas, das dracenas, das agaves, você pegar uma planta dessa e dar um talho assim no canto dela, aquele talho que você deu nasce outra. Se arrancar um pedacinho da ponta dela e enfiar no chão, nasce outra. Se você derrubar ela cair, ela encosta no chão, o ouvido assim, nasce outra pelo ouvido. Né? Pelo ouvido não, né? Estou tirando onda. O que você fizer com ela, ela aceita. Sabe? Essa é prostitutazinha de beira de estrada mesmo. Essa daqui é bem vagabunda, baratinha, fácil, entendeu? Tudo ela vai. Então, ela é uma planta que você não precisa ficar cuidando muito, não precisa ficar com muita delicadeza. É uma planta boa para se ter dentro de casa. Dentro de casa não, porque ela num vaso ela já vai ficar mais suscetível. Mas ela também suporta bem a meia sombra e ela é uma das plantas que mais suporta vaso.
Você botou no vaso, não tenha medo que ela não vai morrer. Ela aguenta muito ficar no vaso. O exemplo melhor era a minha que eu tinha, que era gigantona, e ela sobreviveu muitos anos lá até ser vendida. Que depois ela foi vendida. Pior que não, aquela que eu falei que ela ficou gigantona, do jeito que estava o vaso, ela ficou lá. Pode ser aquela história, que você está vendo, ó, que tem umas que o pé dela não fica gigantão. Já tem outros que tendem a crescer. A gente não sabe qual é que o pé vai dar essa estourada toda, né? Então, se o pé dela ficar desse jeito, é estoura mesmo. Mas eu tive sorte da minha não ter feito isso. A minha ficou só assim, ó. Só pra cima. Ela não bifurcou tanto, porque estava no vaso. Ela cresceu parecida com essa, mas cresceu assim torta e deu umas bifurcadas em cima. Embaixo, ela começou a pifiriar. Aí, de 3 em 3 meses, ela dava 3, 4 patinhas, aí ela arrancava. Ia fazendo outra, ia fazendo. Isso aqui também, quando dá semente, gente, ela dá tipo 500 de uma vez. Aí, haja pata de elefante de dinheiro, porque pata de elefante adulta custa R$5.000. Não, eu vou lá. Eu vou reformar. Gente, o que vocês acham que eu falei para vocês? Que paisagista não ganha dinheiro fazendo projeto e que arquiteto não quer ser paisagista? Normalmente quem quer ser paisagista em Brasília é agrônomo. Porque você acha que ele ganha dinheiro como paisagista? Ele ganha nada como paisagista, ele ganha vendendo planta. E ele dá projeto de graça. Aqui em Brasília isso acontece. A maioria dos meus concorrentes eu concorro cobrando um valor pelo projeto e ele oferecendo de graça. E eu ganho concorrência às vezes assim. A gente vai parar hoje, infelizmente, só porque eu não preparei as plantinhas para a sequência da aula. A gente vai terminar a aula mais cedo, infelizmente hoje, né? Para compensar o aperto das últimas aulas, que foi tarde a última, né? A gente saiu daqui bem tarde. Então vamos dar uma paradinha, a gente continua a aula que vem. Eu já queria antes disso, não vou terminar cedo não, vou só interromper o vídeo. Para aqui e eu vou passar umas instruçõezinhas para vocês.